Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o livro O Inferno, do Monsenhor de Ségur. Estamos numa sessão em que ele conta, então, casos de almas que retornam do inferno, trazendo alguma mensagem do inferno, né? Então, ele já contou, né, no nosso encontro passado, um caso de um homem muito famoso que morreu em Paris, né? No ano de 1082, Raymond Diocre, né, que no seu funeral, então, informou a todos que ele já estava condenado no inferno, né? E ele vai agora contar outras histórias, né? A história do jovem religioso de Santo Antonino, um pré-claro bispo de Florença. Santo Antonino conta num dos seus escritos um fato terrível que por todo o século XV atemorizou o norte da Itália. Santo Antonino de Florença, né? Um homem famosíssimo, com uma obra extensíssima, né? Um grande santo da igreja, né? Bispo de Florença. Um rapaz de boa família que por volta dos 16 ou 17 anos teve a infelicidade de esconder um pecado mortal na confissão e de comungar nesse estado. Adiara, semana após semana, mês após mês, a confissão penosíssima dos sacrilégios, continuando de resto suas confissões e comunhões por causa do miserável respeito humano. Transtornado pelo remorso, buscava entorpecer-se com grandes penitências, de sorte que passava por santo. Como não suportasse mais a maceração, ingressou no mosteiro. Abre aspas. Aí, pelo menos, inculcava-se: eu confessarei tudo e expiarei realmente meus horrendos pecados. Fecha aspas. Para sua desgraça, os superiores que lhe conheciam a reputação acolheram-no como a um santo. E a vergonha, mais uma vez, escondeu-se por debaixo do hábito. Adiou a confissão para mais tarde. Redobrou as penitências e assim 2 anos se passaram nesse estado deplorável, sem que ele ousasse revelar o peso medonho e vergonhoso a esmagá-lo. Finalmente, uma doença mortal lhe parecia facultar os meios. Abre aspas, desta vez vou confessar tudo na confissão geral antes de morrer. Fecha aspas. Mas, como o amor próprio manietava o arrependimento, ele arrevezou tanto a confissão das faltas que o confessor não entendeu coisa alguma. Tinha um vago desejo de retornar ao ponto no outro dia, mas sobreveio um acesso de delírio e o desgraçado morreu nesse estado. Na comunidade, onde ignoravam a horrível realidade, entrediziam-se, abre aspas, se esse não foi para o céu, quem de nós poderá entrar? Fecha aspas. E esfregaram sob suas mãos cruzes, rosários e medalhas. Levaram o corpo com certa veneração para a igreja do monastério. Ele permaneceu exposto até o dia seguinte no coral, onde se deveriam celebrar os funerais.
Momentos antes da hora marcada para a cerimônia, um dos irmãos, encarregado de tanger o sino, notou à sua frente, próximo ao altar, o defunto envolto em cadeias que pareciam abrasadas de fogo e seu corpo inteiro como a incandescer. Assustado, o pobre monge caiu de joelhos, com os olhos fitos na horripilante aparição. Foi quando o réprobo disse: abre aspas, não rezeis por mim, estou no inferno por toda a eternidade. Fecha aspas. E contou a lamentável história de sua má vergonha e de seus sacrilégios, depois do que desapareceu, deixando após si um odor deletério que se espalhou no mosteiro como uma certidão do que o irmão terminara de ver e escutar. Assim que foram alertados, os superiores mandaram suspender o cadáver, pois o julgamento indigno de sepultura eclesiástica. Pois o julgavam indigno de sepultura eclesiástica. Então, esse é mais uma historinha, né, que o Monsieur de Seguir conta-nos aqui no livro dele, de almas que voltaram do inferno, certo? Esse jovem que morreu com fama de santidade, né? Note que a outra historinha também é de um homem famoso, também piedoso, também merecedor de respeito pela comunidade, né? Paris, né? Era um homem muito famoso e também voltou para informar, né? Olha o perigo, né? Que todos nós corremos, né? Nessa vida. Outra historinha. A Meretriz de Nápoles. São Francisco de Girolamo, célebre missionário da Companhia de Jesus, no início do século XVIII, estava encarregado de comandar as missões no reino de Nápoles. Certo dia, enquanto pregava numa praça da cidade, algumas mulheres de má vida, que lá estavam às instâncias de uma delas, chamada Catarina, perturbavam contumazes o sermão com cantigas e barulhentas exclamações, para forçar o padre a ir embora, mas ele continuara como se não percebesse as insolências. Algum tempo depois, tornou a pregar no mesmo lugar. Viu a porta de Catarina fechada e toda a sua casa, de ordinário barulhenta, mergulhada em profundo silêncio. Abre aspas. Pois bem, disse o santo, o que aconteceu a Catarina? Não sabe o padre o que se passa? Ontem à noite morreu a desgraçada, sem conseguir pronunciar palavra. Catarina morreu? Respondeu o santo. Morreu de repente? Entremos e vejamos. Fecha aspas. Uma pessoa abriu a porta. O santo subiu a escada e entrou, seguido de uma multidão, na sala onde jazia o cadáver sobre um lençol, cercado com 4 velas, conforme o uso da região, desculpe. Com os olhos arregalados, observou-a por um tempo. Depois, solene, perguntou: Catarina, onde estás agora? O padre perguntou para o cadáver, né? O cadáver permaneceu mudo. Retomou o santo. Catarina, onde estáis vós agora? Ordeno que me digais. Então, para maior espanto de todos, abriram-se os olhos do cadáver, os lábios estremeceram convulsos, e uma voz cava e profunda respondeu:
no inferno. Estou no inferno. A essas palavras, a massa dos presentes, assustada, fugiu, e com eles desceu o santo a repetir: no inferno. Ó Deus terrível, no inferno. Escutastes bem? Escutastes bem? No inferno. Foi tão viva a impressão do prodígio que um bom número das testemunhas não ousou voltar ao lar sem antes se confessar. Isso é o século XVIII, né? Certo? O século da Revolução Francesa, né? São Francisco de Girolamo. Isso é uma história contada por um santo, né? Outra história. Veja as características de cada uma dessas histórias, né? Dessas histórias. O amigo do Conde Orloff. Vimos a saber de 3 acontecimentos do mesmo gênero neste século, uns mais autênticos que outros. Neste século, significa no século do próprio Monsenhor de Seguir, né? Que é o século XIX. Deu-se o primeiro no seio de minha família. Minha família. De Monsenhor de Seguir, né? Foi em Moscou, Rússia, pouco antes da horrível campanha de 1812. Meu avô paterno, o conde Rostopchin, governador militar de Moscou, tinha estreitos laços de amizade com o general conde Orloff, cuja bravura era célebre e só comparável à sua impiedade. Então, o Monsieur de Seguir tem ascendência russa, né? Certo dia, após tomar o caldo regado a copiosas libações, o conde Orloff e um de seus amigos, o general V, ele não quer revelar o nome do general, né? Como ele, voltariano, começaram a escarnecer a religião e, sobretudo, o inferno, com termos execrandos. Abre aspas. Se por acaso, disse Orloff, se por acaso houver mesmo alguma coisa do outro lado da cortina, pois sim, retrucou o general V. Quem de nós for lá primeiro retornará para divertir o outro. Combinado? Excelente ideia, respondeu o conde Orloff. E ambos, ainda que um tanto entorpecidos, deram de fato a palavra de honra de não faltar ao compromisso. Algumas semanas mais tarde, estourou uma grande batalha daquelas que Napoleão tinha então o dom de instigar. Entrou em campanha o exército russo e o general V recebera a ordem de partir de imediato para capturar um oficial importante. Ele já havia deixado Moscou há umas 2 ou 3 semanas, quando, numa manhã bem cedinho, enquanto meu avô se empertigava no toucador, a porta do quarto se abriu de repente. Era o conde Orloff, de roupão, empantufado, com os cabelos hirtos e os olhos esgazeados, pálido como um morto. Abre aspas. Que? Orloff, tu aqui a tal hora? E trajado dessa maneira? Que te deu no bestunto? Que aconteceu? Meu caro, responde o conde Orloff. Acho que enlouqueci. Há pouco vi o general V. O general V. O general V, ele já voltou? Não, não. Desabafou Orloff e jogou-se sobre o canapé.
segurando a cabeça entre as mãos. Ele não voltou, e é isso que me assusta. Meu avô nada entendia. Buscava acalmá-lo. Conte-me, lhe disse ele, o que se deu contigo? Que quer dizer isso tudo? Então, esforçando-se para dominar a comoção, o- contou o conde Orloff o que se segue. Abre aspas. Meu caro Rastopchin, há algum tempo, V e eu juramos um ao outro que o primeiro a morrer retornaria para dizer se existe alguma coisa do lado de lá da cortina. Ora, esta manhã, no máximo à meia hora, estava eu tranquilo na minha cama, deitado, porém acordado, pensando em qualquer besteira, quando as duas cortinas do baldaquino abriram-se bruscamente e então eu vi, a 2 passos de mim, o general V, de pé, em xangue, com a mão direita sobre o peito, a dizer-me: existe inferno e eu estou nele. E desapareceu. Logo após, vim aqui. Minha cabeça está estourando. Que estranho. Não sei mais o que pensar. Fecha aspas para o conde Orloff, né? Meu avô o acalmou como pôde. Não era tarefa fácil. Falou de alucinações, de pesadelos. Talvez estivesse dormindo. Falou ainda da existência de muitos fatos extraordinários, inexplicáveis, e de trivialidades desse quilate, que são as consolações dos espíritos fortes. Então mandou aprestar os cavalos e reconduziu o conde Orloff à hospedaria. Passados 10 ou 12 dias do estranho incidente, um mensageiro do exército trazia a meu avô, dentre outras novidades, a da morte do general V. Na manhã em que o conde Orloff o vira e escutara, na mesma hora em que o general lhe apareceu em Moscou, o desinfeliz general, numa missão de reconhecimento ao inimigo, teve o peito varado por uma bala e caiu morto na hora. Existe inferno e eu estou nele. Eis as palavras de alguém que voltou de lá. Interessante essa essa história, né? Porque essa história é da própria família do Monsenhor de Seguir, né? Ele deve ter ouvido essa história, né, muitas vezes, talvez, né, na própria família, né? Ah, a Senhorita do Bracelete de Ouro. Em 1859, caso do século XIX ainda, hein? Já, né? Além daquele contou, né? Aqui são os casos do século XIX. Em 1859, contei o fato a um distinto cura superior de uma comunidade importante. É terrível, me disse ele, mas não me surpreende muito. Acontecimentos desse tipo são mais comuns do que se pensam. O que há é que não existe tanto interesse em contá-los, seja em honra ao retornado, seja em honra de sua família. Veja o que eu soube de uma fonte confiável, há uns 2 ou 3 anos, de um parente próximo à pessoa com quem se deu o fato. Neste momento em que lhe falo, Natal de 1859, essa senhorita ainda vive. Tem ela um pouco mais de 40 anos. Fecha aspas. Então, veja, esse é um colóquio entre o Monsenhor de Segui e esse padre, né? Ele deve ter contado o caso do conde Orloff para ele, e ele então responde dessa forma para o Monsenhor de Segui. Então, vamos lá, ao caso, né? Que o cura conta para o Monsenhor de Segui. Abre aspas para o cura. No inverno de 1847 e 1848,
Ela vivia em Londres, viúva, 29 anos, mundaníssima, riquíssima e muito aprazível de rosto. Entre os peralvilhos que frequentavam seu salão, distinguia-se um jovem lorde, cuja assiduidade e conduta, pouco edificante, comprometiam-na em muito. Uma noite, ou melhor, uma madrugada, já passava da meia-noite, ela estava lendo na cama não sei que romance, buscando conciliar o sono. Soou uma hora no pêndulo e ela bocejou. Ia já dormir quando, para seu maior espanto, notou um clarão baço, estranho, que parecia vir da porta do salão e alastrava-se pouco a pouco pelo quarto, aumentando a cada instante. Estupefata, esbugalhou os olhos, desentendida do que se passava. Começou a ficar com medo ao ver abrir-se lentamente a porta do salão e entrar no quarto o jovem lorde, cúmplice de suas desordens. Antes que ele pudesse dirigir a palavra, ele estava bem próximo dela. O jovem lhe agarrou o braço esquerdo pelo pulso e, com voz estrídula, disse-lhe em inglês: Existe inferno. Ela perdeu a consciência, tamanha a dor que sentiu no braço. Quando voltou a si, cerca de meia hora depois, chamou a criada de quarto pela campainha. Ao entrar, a serviçal sentiu um forte cheiro de queimado. Aproximando-se da ama, que mal podia falar, constatou que o pulso da patroa, que no pulso da patroa havia uma queimadura tão profunda que os ossos estavam expostos e a carne quase toda consumida. A queimadura media-se pela mão de um homem. Além disso, deu-se conta de que, da porta do salão até a cama, e da cama até a mesma porta, imprimira-se no tapete os passos de um homem que queimaram a trama de lado a lado. Por ordem da ama, a criada abriu a porta do salão. Havia mais impressões sobre o tapete. No dia seguinte, a infeliz senhorita soube, com um terror bem compreensível, que naquela noite, por volta de 1 da manhã, seu jovem lorde se encontrou com a morte durante uma comezaina, após se haver embriagado. Os criados arrastaram-no para o quarto, onde expirou entre seus braços. Ignoro, acrescentou o superior, se a terrível lição converteu a desgraçada. Mas o que eu sei é que ela ainda vive. Mas para disfarçar aos olhares as marcas da queimadura sinistra, ela carrega no pulso esquerdo, a modo de bracelete, uma grande arrecada de ouro que usa dia e noite. Repito-o, obtive os pormenores de um parente próximo, cristão fervoroso, a cuja palavra dou inteira fé. Não se fala no caso na família, e eu mesmo só conto essa história lhe ocultando o nome. Fecha aspas aqui para o cura, né? Que conta esse caso para o Monsenhor de Segui. Malgrado os véus com que cercaram essa aparição, pareceu-me impossível duvidar da autenticidade. Certamente não é para a senhorita da pulseira que se deve provar a existência real do inferno. A senhorita da princesa certamente acredita, né? Depois dessa aparição. Né? A meretriz de Roma. O ano de 1873, poucos dias antes da festa de Assunção, deu-se em Roma uma dessas aparições terríveis da além-túmulo que corroboram e afiançam a verdade do inferno. Numa casa de tolerância,
que só funcionou ali e noutros lugares devido ao enfraquecimento do domínio temporal do Papa, uma menina desventurada cortou a mão, tendo de ser levada ao Hospital da Consolação. Então, numa casa de tolerância, isso, né? Seja por causa do sangue viciado na libertinagem, levando à degenerescência do ferimento, seja por causa de uma complicação inesperada, certo é que ela morreu subitamente durante a noite. No mesmo instante, uma de suas companheiras, que com certeza nada sabia do que acontecia no hospital, pôs-se a soltar gritos desesperados a ponto de acordar os moradores do bairro, de causar balbúrdia nos miseráveis habitantes daquela casa e de provocar a intervenção policial. Havia-lhe aparecido a morta do hospital, engolfada em chamas, dizendo-lhe: Estou condenada. Se tu não quiseres ficar como eu, sai desse lugar de infâmia e retorna a Deus, a quem tu abandonaste. Nada pôde conter o desespero e o terror da mulher, que fugiu ao amanhecer. Deixara para trás a casa mergulhada no estupor causado pela notícia da morte no hospital. Nesse ínterim, a cafetina do lugar, uma garibaldina exaltada e conhecida como tal por seus irmãos e amigos, é, garibaldina, né, de Garibaldi, né? Exaltada e conhecida como tal por seus irmãos e amigos, caiu doente. Logo pediu que chamasse um padre da igreja de São Julião de Banche, que era vizinho. Antes de adentrar naquele lugar, o venerável padre consultou a autoridade eclesiástica, que delegou para esse efeito um digno prelado, Monsenhor Ciroli, cura da paróquia de São Salvador, em Lauro. Munido de instruções, o Monsenhor apresentou-se e exigiu da doente, em primeiro lugar, e na presença de várias testemunhas, a completa e inteira retratação dos escândalos de sua vida, das blasfêmias contra a autoridade do soberano pontífice e de todo o mal que cometera contra outrem. Fê-lo sem hesitar a infeliz. Confessou e recebeu o santo viático, com profundos sentimentos de arrependimento e humildade. Sentindo a morte, suplicara com lágrimas ao bom padre para não abandoná-la, assustada que estava com tudo aquilo que se passara sob suas vistas. Mas caía a noite e Monsenhor Ciroli, dividido entre a caridade que lhe mandava ficar e as conveniências que lhe impunham o dever não passar a noite num lugar daqueles, requisitou à polícia 2 agentes, que, após chegarem, fecharam a casa e permaneceram até que a agonizante tivesse dado o último suspiro. Logo, Roma inteira conheceu os pormenores dos trágicos acontecimentos. Como sempre, os ímpios e os libertinos escarneceram de tudo, tomando o cuidado de não coletar informações. Os bons aproveitaram para se tornarem melhores e mais fiéis a seus deveres. Diante de tais fatos, cuja lista poder-se-ia alongar demasiado, pergunto ao leitor de boa fé se é razoável repetir, junto com a multidão dos levianos, a conhecida expressão estereotipada. Abre aspas. Se realmente existe inferno, por que ninguém voltou de lá? Fecha aspas. Mas ainda que, de bom ou mau grado, não queiram admitir os fatos, autênticos, todavia, que acabei de contar, permanece inabalável a certeza absoluta da existência do inferno. De fato, a fé no inferno não se baseia em prodígios, que não são de fé, mas em raciocínios do bom senso que vimos de expor e, acima de tudo, no testemunho divino, infalível de Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos, bem como do ensino oficial, invariável, inviolável da Igreja
católico. Os prodígios talvez corroborem com a fé e a vivifiquem, e por isso tínhamos o dever de citar alguns deles, muito a propósito, para calar a boca dos que ousam dizer: não existe inferno. E também confirmar na fé os que talvez se dissessem: existe um inferno? E finalmente consolar e esclarecer mais ainda, os bons fiéis que, junto com a igreja, declaram: o inferno existe. Então, veja a metodologia, né, do Monsenhor de Seguir, né, a, que ele segue, né? Aliás, ele faz isso em todos os livros dele, né? Ele, ele primeiro, ele primeiro invoca a autoridade da igreja, né? Veja que a metodologia que ele está seguindo nesse, nesse livro dele, ele primeiro invoca, né, a autoridade da igreja. É claro, ele no prólogo ele conta o caso, né? É, daquele, daquele, daqueles dois amigos, né? Militares que vão fazer troça do padre, um deles, né? E fazer uma confissão mentirosa, né? Então ele conta esse caso para começar o livro, né? Mas depois disso, ele primeiro ele fala da, da Sagrada Escritura, né? Depois ele fala em que todos os povos antigos acreditavam no inferno, né? Ele cita até o nome que os pagãos gregos, né, a alta intelectualidade pagã grega, né, dava o nome a esse lugar de Tártaro, né? Ah, depois ele cita o Novo Testamento, né? Tá certo? Depois ele cita as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele conta casos para rebater, né, a, aos ímpios, né? Que diz assim: bom, se existe inferno, por que ninguém voltou de lá para nos contar? Então ele conta casos de pessoas que voltaram, né? Pessoas que voltaram. Um dos casos mais impressionantes está descrito num documento que talvez a gente ainda vá ler, que chama ah, a Carta do Além, né? Que é uma história muito bem contada e muito bem analisada do ponto de vista da teologia católica, né? Tá certo? Então, essa é a metodologia do Monsenhor de Seguir, né? E note também que o linguajar do Monsenhor de Seguir, né, o jeito dele escrever, é, não é empolado, né? Não são livros para serem lidos, né, por qualquer pessoa, né? Por isso eles fizeram tanto sucesso, né, no século XIX entre os católicos da França e depois do mundo inteiro, porque eles foram traduzidos para muitas línguas, né? E agora ele vai fazer a seguinte pergunta, vai ser o último item que nós vamos ler aqui. Por que muitos se esforçam em negar a existência do inferno? Com tantos argumentos, com tantos testemunhos e mais, né? Os testemunhos do Velho Testamento, dos profetas, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos padres da igreja, né? Por que então negar a existência do inferno, né? Em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas é parte diretamente interessada. Os ladrões, se pudessem,
destruiriam a polícia. Assim, as pessoas que já se ressentem das labaredas de fogo estão sempre preparadas a fazer o possível e o impossível para se persuadirem da inexistência do inferno, sobretudo o inferno de fogo. Se existe um inferno, presentem-no como para eles. Agem como os poltrões que cantam a todo fôlego pela escura noite adentro, a fim de se entorpecerem e se dissuadirem do medo roedor. Para se convencerem de coragem, tratam de persuadir os outros da inexistência do inferno, de escrever livros pretensamente científicos e filosóficos, de repetir isso ou aquilo em todos os tons e de fazer combinações. E graças ao buliçoso concerto, terminam acreditando na incredulidade e, em consequência, no direito de não acreditar. Ele está tentando aqui desvendar, né, a psicologia dessas pessoas que dizem não acreditar no inferno. Né? E é interessante, né, a expressão que ele usa aqui. E graças ao buliçoso concerto, terminam acreditando na incredulidade e, em consequência, no direito de não acreditar. Assim eram, no século passado, quase todos os epígonos da incredulidade voltairiana. Século passado, para ele, é o século XVIII, né? O século de Voltaire. Né? Estabeleceram, por A mais B, que não havia Deus, nem paraíso, nem inferno. Estavam certos de suas ações. Todavia, eis aí a história a exibi-los, uns após outros, cheios de um medo pânico à hora da morte, confessando-se, retratando-se, pedindo perdão a Deus e aos homens. Um deles, Diderot. Diderot era um dos enciclopedistas, né? Membro da camarilha lá do Voltaire, né? E de todos os revolucionários. Né? Um deles, Diderot, após a morte de D'Alembert, outro enciclopedista, escrevia: se eu não estivesse lá, abre aspas para o Diderot, né? Se eu não estivesse lá, ele teria feito uma retratação como todos os outros, fecha aspas. E até esse por pouco não caiu, já que pedira um padre. Então, eles tinham uma combinação, né? Foi isso que eles fizeram, inclusive, com Voltaire, de quando, na hora da morte, os que estavam vivos impedissem padres de entrar no recinto do moribundo, né? Um deles, mesmo que eles pedissem esse padre na hora da morte, né? Então eles fizeram essa combinação. Foi assim que Voltaire morreu como morreu, né? Então, veja, o Diderot serviu de porteiro, né? Para impedir um padre de entrar, né? Quando o D'Alembert morreu, tá certo? Quer dizer, a impiedade desses homens era impressionante, né? Mas ele dá uma dica aqui, né? O Diderot diz: se eu não estivesse lá, ele teria feito uma retratação, ou seja, teria confessado, teria morrido dentro da igreja, né? Como todos os outros. Ou seja, muita gente fez essa retratação. Muita gente da camarilha, daqueles revolucionários, né? Fizeram a retratação, né? Todos sabem que Voltaire, no leito da morte, por 2 ou 3 vezes, insistira para que alguém fosse lhe buscar o cura de São Sulpício. São Sulpício foi onde Voltaire estudou, né? Os acólitos do ateísta cercaram-no tão bem que o padre não conseguiu chegar até o velho moribundo,
que expirou num acesso de raiva e desespero. Em Paris, até hoje, se vê o quarto onde se desenrolou a trágica cena. Os que mais. Voltaire, eu não sei a respeito desse quarto de Voltaire lá em Paris, mas deve ter ainda hoje, né? Porque Voltaire é uma das figuras reverenciadas, né? Na França, né? É, e não é por outra razão que a França está como ela está, né? Um, uma nação, né? Que tem como ídolo esse ímpio, não pode estar de outra forma, como ela está agora, né? Nas mãos de ímpios, né? Os que mais gritam contra o inferno, por mais das vezes, acreditam nele tanto quanto nós. No momento da morte, cai a máscara e expõe-se o que havia debaixo dela. Não concordamos com os seus argumentos, pois acreditamos que eles são afetados e ditados pelo medo. É engraçado, né? Você tem medo de uma coisa, o inferno, e a ação que você toma é de negá-lo em primeiro momento e depois de convencer a todos que não existe inferno, né? Então, essa é a psicologia desses ímpios, né? Em segundo lugar, a corrupção da alma, falos, negar a existência do inferno. Quando uma pessoa não se dispõe a deixar a má vida que leva, está sempre pronta a afirmar ou até a crer que ele não existe. Eis um homem que tem os sentidos, a alma, a imaginação e os hábitos diários empenhados e absorvidos num amor culpável. Entrega-se a ele por inteiro e por ele tudo sacrifica. E nós a pregar-lhe o inferno. Vós pregais a um surdo, e se às vezes, em meio aos brados da paixão, a voz da consciência e da fé grita mais alto, ele lhe impõe silêncio e recusa-se a escutar a verdade interior e exterior. Experimente falar do inferno a esses moços libertinos que povoam a maioria das escolas, das oficinas, das fábricas, das casernas. Responder-vos-ão com tremores de cólera e piadas diabólicas, que neles têm mais poder que os argumentos da fé e do bom senso. Eles não querem a existência do inferno. Enviei para a escola um desses moços que um resto de fé me devolvera. Eu o exortei do fundo do coração para não se desonrar daquela maneira, para viver como cristão e homem e não como fera. Abre aspas. É tudo muito bom e bonito, me respondera ele, e talvez seja até verdade. Mas o que sei é que, quando estou possuído, fico como louco. Já não escuto nem vejo mais nada. Não há Deus nem inferno que me detenha. Se o inferno existe, é para lá que vou. Por mim, tanto faz. Fecha aspas. Nunca mais ouvi. E os avaros, os usurários, os ladrões. Quantos argumentos irresistíveis eles encontram dentro dos cofres contra a existência do inferno? Devolver o que tomaram, abandonar o ouro e as moedas. Antes morrer 1000 vezes, antes o inferno, se é que há algum. Deu uma. Vocês estão me ouvindo bem aí? É porque deu uma travada aqui no meu computador. Deu um piquezinho mesmo, silêncio. Mas Tá, já voltou.
Tá, eu vou continuar aqui a, a leitura. Tá gravando, né? E os avaros, os usurários, os ladrões? Quantos argumentos irresistíveis eles encontram dentro dos cofres contra a existência do inferno? Devolver o que tomaram, abandonar o ouro e as moedas. Antes morrer 1000 vezes, antes o inferno, se é que há algum. Certo dia, contaram-me sobre um velho usurário normando, agiota a juros diários, que mesmo em face da morte, não conseguia largar a brida. Ele consentira, não sei como, na restituição de uns quantos valores bem graúdos. Faltavam apenas 8 francos e meio, mas o cura não lhos conseguiu arrancar. O desgraçado morreu sem sacramentos, por causa de um coração avaro. Bastou uma ninharia de 8 francos e meio para pagar de sua alma no inferno. Assim acontece com as paixões violentas, o ódio, a vingança, a ambição, certas exaltações do orgulho. Essas paixões não querem argumentos sobre o inferno. Para lhe negar a existência, qualquer risco vale a pena. Essa gente, quando quando a esprememos contra o muro com algum dos argumentos do bom senso apresentados, recorre aos mortos na esperança de escapar aos vivos. Na sua invenção, dizem que acreditariam se algum morto ressuscitasse diante deles e lhes garantisse que o inferno existia. Pura ilusão que nosso Senhor Jesus Cristo tratou de dissipar, como veremos. Então, há esse tipo de gente, né? No século XIX, é bom dizer, né? Porque nós estamos tratando aqui de uma obra do século XIX escrita para o pessoal do século XIX, né? Então, para esses ímpios do século XIX, né? Que qual que é a diferença dos ímpios do século XIX para os ímpios desse nosso século XXI, né? É que os ímpios do século XIX ainda tinham, digamos assim, é, uma camada, não é, de cristianismo na sua mente, né? Então, esses impulsos da sua própria consciência, né, desses ímpios, ainda eram fortes o suficiente, né? Não são mais, né? Não são mais. Mas porque hoje os ímpios já não têm mais essa camada de cristianismo para pressionar a consciência deles, né? Mas é interessante o Monsieur de Seguy tentar fazer uma análise, né, dos argumentos das pessoas que dizem não acreditar no inferno, né? No fundo, todas elas acreditam no inferno e tentam apagar essa crença da mente deles através desses ah, subterfúgios, né, que usam normalmente e enganam muita gente, né, porque eles querem, né. É curioso que ele mencione aqui, né? É muito interessante que ele menciona aqui, né? Esse jovem que ele encontrou e que disse a ele: se o inferno existe, é para lá que eu vou. Para mim tanto faz. Então, mais uma vez, né? As pessoas que entram no inferno entram porque querem entrar, né?
O inferno é um lugar que ninguém que não queira estar lá e que faça alguma coisa na vida, enquanto vivos, né, para não estar lá, evita o inferno. Só entra lá quem está decididamente com vontade de entrar lá, né? A igreja, a teologia da igreja, se refere a isso como a impenitência final, né? A impenitência final. É aquela atitude que está muito representada, por exemplo, né, na morte do Voltaire, né, porque tem registro disso. Eu já falei isso para vocês. Ele morre blasfemando contra Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Então, ele morre com ódio de Deus. Então, não há lugar mais desejado por uma pessoa que morre com ódio de Deus do que estar afastado infinitamente de Deus, que é exatamente o lugar que Deus criou para essas pessoas, né? Que é o inferno, certo? Então, eu termino aqui a nossa leitura de hoje. Antes, o item que nós vamos entrar aqui chama Não acreditariam no inferno, ainda que os mortos retornassem com mais frequência. Esse é o título do item que nós vamos entrar aqui agora, tá certo? Então, eu queria saber de vocês se há alguma observação, algum comentário a fazer sobre a leitura de hoje. Professor, estou chegando aqui na casa de estudos, mas só fazer um comentáriozinho breve. Eu demorei para entender isso que isso aí que o senhor acabou de ler, né, de relatar, que as pessoas vão para o inferno porque querem. Isso não entrava na minha cabeça. E a gente tem que fazer um trabalho mesmo de conhecimento da doutrina para poder compreender isso, e o que muitas pessoas às vezes não fazem. E ainda por cima com a colaboração do nosso querido Papa. Pois é, Juliana, as pessoas elas têm a ideia de que Deus manda a gente para o inferno, né? E aí elas começam a raciocinar, isso é tudo um subterfúgio, né? Elas começam a raciocinar assim: mas se Deus é infinitamente misericordioso, ele não vai me mandar para lá. Mas não é Deus que manda a gente para lá. É a gente que vai, por pura vontade própria. Porque se a gente vive uma vida afastado de Deus, com ódio à sua igreja, com ódio à sua doutrina, Deus fez um lugar para a gente ficar o mais longe possível dele. Então, que é o inferno, né? Então, é, é isso que se dá na realidade, né? O inferno é um dado da realidade, né? Que a gente ainda não vê com os olhos físicos, mas só vê com a luz da fé. Mas ele é uma realidade concreta, terrível e concreta, né? Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.